E aí pessoal, tranquilo? Vocês sabem se locomover na região metropolitana de São Paulo? Conhecem um pouco das peculiaridades do transporte nessa região? O vídeo de hoje abordará esse tema. Então, solta a vinheta que nós vamos viajar bastante. E aí galera, sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao canal Metrópolis e Transportes. Eu sou o Guga Bonfatti e hoje nós vamos falar sobre o transporte na região metropolitana de São Paulo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o transporte rodoviário, basicamente sobre os ônibus. E a parte 2, ou a segunda parte, vai ser sobre o transporte sobre trilhos, que é o transporte metroferroviário, que é metrô e CPTM. Então, já vai deixando seu like, nos acompanhe nas redes sociais, seja no Face, no Insta, no blog. E vamos, que hoje o vídeo está recheado, tá bom? Vamos começar! Quando a gente fala do transporte na região metropolitana, digamos que é algo muito complexo. Então, vamos separar por partes. Primeiro nós vamos falar sobre o transporte na capital, por ônibus, depois na região metropolitana por ônibus e depois o trem e o metrô. CPTM, o metrô, né? Então, começando pela capital. Em São Paulo nós temos um órgão gestor e fiscalizador, que é a São Paulo Transportes, também conhecida como SPTrans, e é a partir dela que os contratos de concessão, o gerenciamento das linhas é feito. Atualmente São Paulo está dividido em 8 áreas operacionais, mais o centro, cada uma com uma cor diferente, né? Para que o usuário possa observar o ônibus e a partir da cor ter mais ou menos base para que lado que o ônibus está indo. Dentro desse sistema dividido por áreas, nós temos alguns lotes de linhas, sendo ele o lote estrutural, onde você tem as principais linhas ligando os terminais, muitas vezes ligando bairros ao centro, ou então ligando estações de metrô a terminais. Você tem o lote de articulação regional, que é, como o nome mesmo fala, você saindo de uma região vindo para outra, né? E assim sucessivamente. E você tem o lote, o subsistema alimentador, que basicamente são as linhas que alimentam estações de metrô, que alimentam os terminais, né? E assim é feito o sistema de São Paulo. Além disso, São Paulo também tem a rede noturna, né? Que é uma rede que funciona da meia-noite às 4 da manhã, com os ônibus percorrendo a cidade, com intervalos variando de 15 até a 40 minutos, a variar da linha e região. São Paulo também possui, dentro desse sistema de transporte urbano, os terminais, que em grande parte são abertos, são poucos os terminais fechados. Tem também os corredores, sendo um deles o BRT, que a gente considera BRT, que é o Expresso Tiradentes, né? Inclusive, somente no corredor do Expresso Tiradentes que nós vamos ter os terminais fechados, sendo eles o Sacomã, o Vila Prudente e o Mercado. Vale observar uma outra coisa também. Somente esses terminais, por exemplo, o Vila Prudente e o Sacomã, na área de embarque do Expresso Tiradentes, que não é um terminal fechado. Também nós temos um terminal de conexão com linhas intermunicipais, que por ocasião também é fechado, que é o Terminal São Mateus, onde você consegue ter acesso pagando uma tarifa que hoje está em R$ 1,10, se não me falha a memória. Você pode pagar em moeda ou então no cartão bom. Você consegue acessar as linhas do corredor ABD, que aí você tem acesso aos municípios como, por exemplo, São Bernardo, Diadema, Santo André e Mauá. Tá? Na frota do transporte de São Paulo você tem os micro-ônibus, os midi-ônibus, os convencionais, os padrões, conforme nós falamos no vídeo que nós soltamos semana passada. Você tem trucado, que são os padrões 15 metros. Você tem também os articulados de 18 e agora recentemente os de 19 metros, que são os Scanias que a Express comprou. Você tem os super articulados, né? Ou articulados 23 metros, conforme eles são nomeados. E você também tem os biarticulados, que nós lançamos há 2 semanas atrás em outro vídeo. Para você se locomover dentro da cidade, existe o bilhete único, que você consegue fazer
emiti-lo, né, a partir de cadastro na SP Trans. Então você vai no site da SP Trans, faz o seu cadastro, aguarda emissão e pode retirar em um dos terminais da cidade. Muitos deles, via de regra, está junto ou próximo a uma estação de trem ou de metrô. Tá? Você tendo esse bilhete, o bilhete único, você vai pagar a passagem no valor que hoje está em R$ 4,40 e você tem direito a, se não me engano, a 2 ou 3 integrações, ao qual você pode circular a cidade, né, naquele período de espaço de tempo. Aos domingos essa integração é maior para permitir que as pessoas tenham uma maior mobilidade. Quando a gente fala da cidade de São Paulo, é basicamente isso. Além de falar sobre São Paulo, eu acho muito interessante a gente falar dos municípios ao redor. A região metropolitana é composta por 39 municípios, sendo 38, vamos colocar aqui, ao redor, e basicamente a capital, fechando 39. Não existe nenhum sistema integrado de ônibus entre municípios, né, ao redor de São Paulo e a Grande São Paulo. Como é o caso, por exemplo, de Goiânia, que você tem um transporte integrado, onde você sai de um município e vai para outro, e você está dentro do mesmo sistema pagando a mesma tarifa. Como também é feito em Curitiba, onde você tem os ônibus da Comec entrando dentro da capital paranaense, né? E você tem integração. Aqui não funciona assim. Aqui em São Paulo você tem cada prefeitura gerindo o transporte municipal da sua forma. Por exemplo, aqui em Guarulhos, que é onde eu moro, nós temos a Secretaria de Mobilidade e Transporte Urbano, né, a STMU, que gerencia o sistema Guarulhos Mais Integrado, que é o sistema municipal da cidade. Ou seja, nós temos o bilhete único próprio, temos as regras próprias, e isso totalmente difere de São Paulo. Você tem, por exemplo, em São Bernardo, a BR-7 Mobilidade operando e a Prefeitura de São Bernardo sendo a gestora principal de todo o transporte naquela região. A mesma coisa vai acontecer nos municípios a oeste da região metropolitana, onde você tem a Benfica operando nas cidades de Jandira, de Barueri, de Itapevi, os seus ônibus municipais, né? Onde, por ser uma mesma empresa, você tem o mesmo cartão, que é o Benfácil. Mas é só por isso. Se um dia a Benfica deixar de operar naquele lugar, há uma grande chance de o Benfácil não ser mais aceito, né? Você também tem outros municípios, como por exemplo Suzano, como por exemplo Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, onde o serviço municipal, o bilhete que é utilizado no serviço municipal é o BOM, o bilhete ônibus metropolitano, que é o mesmo bilhete que é utilizado nos ônibus da MTU. Só que o sistema municipal não conversa com o sistema intermunicipal. Então, dependendo do caso, a pessoa é obrigada a ter 3, 4 cartões para poder se locomover entre essas cidades. Isso é um dos grandes questionamentos que até hoje se faz. O porquê não ter um bilhete para todos? É algo complexo, isso é fato, mas, infelizmente, por exemplo, eu moro em Guarulhos, eu trabalho em Osasco, em Presidente Altino. Então, eu saio de Guarulhos utilizando o meu bilhete único da cidade. Passo por São Paulo, utilizo o bilhete único de São Paulo. E se precisasse utilizar em Osasco, eu teria que utilizar o bilhete, como se diz, da cidade de Osasco. Então, tem todos esses pequenos detalhes que no final das contas você sai de casa com 10 cartões. É um negócio meio louco. E outra coisa também interessante, cada cidade tem uma tarifa. Por exemplo, Guarulhos. Hoje a tarifa, se você for pagar no bilhete único, está em R$ 4,45. Se você for pagar no dinheiro, é R$ 4,70. Se você for para São Bernardo do Campo, por exemplo, lá é R$ 4,70 a passagem, independente da forma com que você for pagar. Se você for para outras cidades da região metropolitana, cada uma vai ter uma passagem. Umas mais altas, outras mais baixas, mas cada uma adota um valor de passagem específico. Muitas vezes, como é o caso, por exemplo, de Francisco Morato, você paga uma passagem de aproximadamente R$ 4,50, R$ 4,60, algo mais ou menos assim, para você andar numa linha que, se você ficar no máximo 30 minutos nela, é muito, porque a cidade é pequena. E detalhe, o transporte municipal não se integra com o transporte metropolitano, que não se integra com a CPTM. É algo muito complexo.
que um dia nós vamos até inclusive tirar um vídeo para falar sobre isso. Mas hoje a gente vai focar no transporte num todo. Integração dessas coisas virão outros dias. Vamos para o próximo? Depois de falarmos sobre o transporte municipal, agora a gente vai para a área do intermunicipal, também conhecido como transporte metropolitano. Atualmente ele é gerenciado pela EMTU, que é uma empresa vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que é vinculada ao governo do estado de São Paulo. Atualmente a região metropolitana está dividida em 5 áreas, sendo 4 que já foram licitadas, está com a licitação em processo de renovação, mas enfim, já foram licitadas, e tem uma área que é a área de permissão, que é a área considerada a quinta, que é o ABC. A área 1 é operada pelo consórcio Intervias, composto pelas empresas Viracatiba, Pirajussara e Raposo Tavares. Elas operam o transporte metropolitano basicamente nos municípios de Itapecerica da Serra, Tabuão, Juquitiba e os municípios dessa região, que é considerada a sudoeste. A área 2 da MTU é conhecida também como o consórcio Anhanguera. Aí são várias empresas, inclusive é o maior consórcio com maior quantidade de veículos que operam aqui na região metropolitana. Dentre elas tem a Aviação Urubupungá, Aviação Osasco, Ralipe, ETT, Del Rey, Moratense, a Benfica, que também opera os municipais, como a gente falou agora há pouco, e a Aviação Caieiras. É interessante a gente observar algumas coisas, como por exemplo, a Aviação Urubupungá e a Aviação Caieiras fazem parte do mesmo grupo. A ETT de Carapicuíba e a Radial, que é do consórcio que nós vamos falar daqui a pouco, são do mesmo grupo. A Moratense e a Del Rey são do mesmo grupo. Então, a gente observa que são várias empresas, só que muitas vezes são do mesmo grupo operando na região metropolitana. A área 2 tem municípios como Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Osasco, Carapicuíba, Barueri e por aí vai. A área 3, que é considerada a área norte, que inclusive tem um consórcio chamado Consórcio Internorte, atende resumidamente aos municípios de Arujá, Santa Isabel, Guarulhos e Mariporã, com as suas linhas intermunicipais. Dentre as várias empresas que operam, tem a empresa Vila Galvão, a Transdutra, a Serving, Pássaro Marrom, Vetip, o Tipibus, que essa empresa tem essa nomenclatura, a empresa de ônibus de Mariporã, e dentro desse consórcio, ele é o único que tem o serviço do Airport Bus Service, ou Airport Service, dependendo do sistema que você vai operar, dependendo de como você está fazendo. Então, dentro desse consórcio, você tem essas linhas que são consideradas executivas, diferenciadas. É um serviço totalmente diferenciado do que a gente está acostumado. Além disso, nós vamos agora para a área 4, que é a Unileste, que atende os municípios da conhecida Alto Tietê, que o consórcio ele se resume a empresas como Aviação Jacareí, a Pássaro Marrom, a Alto Tietê Transporte, que é a ATT, a Radial Transporte, e vão ali para Ferraz, Mogi das Cruzes, Suzano, enfim, aquela área toda. E, para finalizar, nós temos a área 5. A área 5 ela teve vários problemas na época que foi feita a licitação do transporte, em 2006, e ela foi a única área que não foi licitada. Então, a qualidade dos veículos que operam na área 5 são bem inferiores à qualidade dos veículos que operam em outras áreas. Recentemente deu um bom upgrade, deu uma boa melhorada, mas ainda observa-se bem que os veículos que operam na área são mais antigos, são veículos, digamos assim, mais complicados, mais cansados. Não vamos usar um termo muito pesado, vamos usar cansados. A MTU, ela, na região metropolitana, ela opera também o serviço ligado, que é um serviço especial, são vans ou micro-ônibus que atendem pessoas com deficiência, e as linhas dela são divididas em 2 sistemas, as linhas metropolitanas comuns e as linhas metropolitanas seletivas. O que é o ônibus seletivo? É um ônibus rodoviário, que grande parte deles tem ar-condicionado, são poltronas reclináveis e, obviamente,
Se você tem um luxo maior dentro do ônibus, você vai pagar uma tarifa maior. A MTU ela planejou e construiu três corredores, para falar a verdade, na região metropolitana. Por que eu fiquei literalmente gaguejei agora na hora de falar? Em operação, nós temos dois corredores. Um deles é considerado um grande case de sucesso, que é o corredor de trólebus da Metra, que hoje é a concessionária que ela opera, que é o famoso corredor ABD, que sai desde São Mateus e vem até o Jabaquara, passando por Mauá, Santo André, São Bernardo, Diadema, e é uma grande referência em mobilidade urbana. Além desse, ela também construiu e deu para o consórcio Internorte, com várias empresas operarem, o corredor Guarulhos-São Paulo, que sai do terminal Tabuão, passa pelo terminal Secap, vai até o terminal Vila Galvão e segue para o metrô Tucuruvi. Esse corredor, ele tem partes que ele é à esquerda, com o canteiro central, faixa exclusiva, tem partes que é dividido com um viário, então ele é um corredor meio que segmentado. E recentemente entregou um outro corredor, que é o corredor oeste. Só que assim, esse pedaço que ele foi entregue não pode ser bem considerado um corredor, porque nem faixa exclusiva tem. Ele está em obras há muitos e muitos e muitos anos, mas entrega mesmo, o que o governo considera como entregue, ainda, sabe, é um trecho meio aberto, não existe faixa exclusiva, que fica basicamente entre os municípios de Jandira e Itapevi. Falta muita coisa para terminar nesse corredor. Por isso que segundo o mapa transporte metropolitano, ele consta entregue e consta que está correto. Está lá desenhadinho, certinho, conforme você pode ver aí na imagem. Porém, se você for lá e constatar, ele ainda está em obras. Mas enfim, falando de MTU, é isso. Aqui no estado de São Paulo, é importante a gente lembrar de um outro sistema que atende a região metropolitana, tá? Que é o serviço suburbano. O que é o serviço suburbano? Você tem dentro do governo do estado algumas pastas de gestões. Para operação dentro da região metropolitana, você tem a Secretaria de Transporte Metropolitano e a IMTU. Para transporte entre regiões metropolitanas do estado de São Paulo ou entre a região metropolitana e aglomerado urbano, você tem a ARTESP, que é a Agência de Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo, que tem dois serviços muito importantes, que é tanto o serviço rodoviário, que são as linhas rodoviárias, por exemplo, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Cotia, ou São Paulo, Ibiúna, São Paulo, Campinas, São Paulo, Baixada Santista, você tem esses ônibus, e tem o serviço suburbano, que é o quê? São ônibus convencionais, né, da mesma forma que os metropolitanos, que interligam as cidades, que vamos colocar aqui, estão na ponta da região metropolitana e vão ou para outra região metropolitana ou para algum aglomerado. Eu cito aqui para vocês a parte oeste, nós temos os ônibus da Piracicabana, que ligam tanto Cotia quanto Itapevi aos municípios de São Roque, de Araçariguama. Tem, por exemplo, a aviação Danúbio Azul, que liga os municípios de Cotia e Ibiúna. Você tem a parte norte, onde você tem os ônibus da Rápido Luxo Campinas, ligando Franco da Rocha, Francisco Morato, a Jundiaí ou a Campo Limpo Paulista. Você tem a parte leste, com os ônibus da aviação Jacareí, ligando Mogi das Cruzes a Jacareí mesmo, ou a São José dos Campos. Então, tem esses serviços também que é muito importante. Uma coisa que é interessante ressaltar é que dentro da região metropolitana toda, tem um bilhete... Não, pausa aí. Pode fechar o vídeo.